Fest Cine Amazônia, 13 anos. O poeta sem referências. Adormecido em mim, há um dragão que come minha bilis e vomita seu fogo. Leia, se puderes, o poeta sem referências. O poeta sem referências não leu a obra de Machado, Drummond, Bandeira, nem Cunha. O poeta sem referências não decora poemas de ninguém ou de alguém, nem os seus próprios, nem os seus. O poeta sem referências não é erudito, não leu Dante, não ouviu Mozart, não comeu escargot. O poeta sem referências não tem sobrenome. O poeta sem referências não tem carro do ano, andou de trem, andou de ônibus, andou a pé. O poeta sem referências tem inveja, morde, quer dinheiro, mas não gosta de trabalhar. O poeta sem referências tem planos, quer sucesso, reconhecimento. O poeta sem referências copia, recorta, cola, pouco cria. O poeta sem referências, pouco amor. O poeta sem referências chora, tem saudades, às vezes não vive o presente e enrola. O poeta sem referências tem poucos amigos, é solitário, é ingênuo e otário. O poeta sem referências precisa de uma mulher para se segurar, para não cair no poço, para permanecer moço, para não se matar. O poeta sem referências quer ser pai, precisa ser pai, para poder ninar. O poeta sem referências crê que o que vê e o que escreve são a mesma coisa e coisa nenhuma. O poeta sem referências gostava de religião, odiou religião. O poeta sem referências tem vergonha de agora ter religião. O poeta sem referências tem vergonha e, ao mesmo tempo, ama o pai, a mãe e o irmão. O poeta sem referências tem vergonha de si e dos outros. O poeta sem referências ama alguns outros. O poeta sem referências precisa de pouco, muito pouco. O poeta sem referências quer se libertar. O poeta sem referências não sabe o porquê escreve, mas sabe que escreve para poder tentar. Quem é o poeta sem referências? Quebre um espelho diante de si e procure, e apague tudo o que acabaste de olhar. Adormecido em ti há um dragão que come tua bilis e vomita seu fogo. Escreva se puderes e grite para acordar. Bom dia. Bom dia, Porto Velho. Tudo bom? Estou muito feliz, estou um pouco nervoso de estar aqui, vocês, todo mundo me olhando assim, né? Estou tremendo, mas vai passar, tá? Não dá para falar um pouco de poesia sem falar quem a gente é ou de onde a gente é. Então, eu vou falar um pouquinho de onde eu sou e como isso representa, ou como isso se representa na minha poesia. Mas, para isso, eu preciso da ajuda de vocês. E aí vocês vão ter que precisar confiar no poeta, e a gente vai fazer um pequeno exercício de sensibilização. Não fiquem preocupados, é muito fácil, para a gente poder tentar descobrir de onde eu sou e o que esse lugar representa para mim. Vocês compram esse barulho para mim? Vamos tentar? Então, a tarefa é o seguinte: vocês vão brevemente fechar os olhos, não agora, fechar os olhos, e eu vou dizer uma palavra. Uma palavra, na verdade são 3, mas né, são 3 palavrinhas. E aí eu vou pedir para que vocês tirem uma fotografia mental, assim, da primeira imagem que vai vir quando eu falar essa palavra. Então vocês vão fechar os olhos, eu vou falar a palavra e vai vir uma imagem.
E aí vocês vão tirar uma foto e vão gravar qual a imagem que vai vir. E aí depois eu vou perguntar para vocês. Pode ser? Ok? Beleza? Então vamos lá. Fechem os olhos rapidinho. Alguns segundos eu vou dizer a palavra. A palavra é Rio de Janeiro. Tiraram sua fotografia? Sim? Primeiro deixa eu dar aqui meu poema para alguém. Vou dar um poema para o flamenguista aqui. Eu sou botafoguense, mas eu vou dar para o flamenguista. Tiraram a fotografia? Então, qual foi a imagem que veio? Cristo Redentor. Cristo Redentor. Deixa eu perguntar, qual foi a imagem que veio? Cristo Redentor. Cristo Redentor. Vamos ver se a gente consegue mudar um pouquinho. Qual foi a imagem que veio? Cristo Redentor. Meu Deus, do Rio de Janeiro só é o Cristo Redentor. Vou subir aqui, peraí. Qual foi a imagem que veio? Pão de açúcar. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Bonito. Vamos ver mais algum lugar. Cristo Redentor, pão de açúcar. Qual foi a imagem que veio? Cristo Redentor. Cristo Redentor, tá dando pule de 10 de Cristo Redentor. Qual foi a imagem que veio? Botafogo. Botafogo, muito bom, gostei. Qual foi a imagem que veio? Pão de açúcar. Ninguém pensou na praia, não? Pois bem. Vou subir. Ipanema, né? Copacabana, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, praia. Pois bem, eu não moro nesse lugar. Eu não moro em frente ao Pão de Açúcar. Eu não moro de frente para a praia. Mas eu sou Botafogo, tá? Eu moro num lugar chamado Baixada Fluminense. Alguém já ouviu falar desse lugar? Uhu, Nova Iguaçu? Pois é, eu sou de Nova Iguaçu e eu vou falar um pouquinho desse lugar. É um pouquinho diferente porque no Rio de Janeiro e em São Paulo, o nome da capital é o mesmo nome do estado. Então o estado se chama Rio de Janeiro e a capital se chama Rio de Janeiro. É diferente daqui, que se chama Rondônia e a capital é Porto Velho. Então lá a cidade e o estado têm o mesmo nome, o que deixa as coisas um pouco confusas. A Baixada Fluminense é uma região em torno da cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, que tem mais ou menos uns 13 municípios, quer dizer, 13 cidades. E elas são bem diferentes da cidade maravilhosa que a gente pensou aqui, do Cristo Redentor, da praia, né? O Botafogo tem muito botafoguense lá também. É um lugar que, na década de 70 e na década de 80, era muito conhecido pelos grupos de extermínio. Eram grupos de policiais que matavam as pessoas. Eu hoje vivo numa cidade que, na década de 80, foi considerada a cidade mais perigosa do mundo. Mais violenta do mundo, na verdade. Uma cidade que chama Belford Roxo. Eu moro lá, hoje em dia. E aí a pergunta é, como, nesse lugar, alguém que é filho de imigrantes, a poesia pode nascer, né? A poesia nasce justamente desse espanto, em que um lugar tão maravilhoso, onde tem coisas tão bonitas, pode conviver com coisas tão feias e tristes, como a violência, a pobreza, né? E foi desse espanto que surgiu a minha poesia. Quando eu tinha 15 anos, eu morava na Baixada, num lugar chamado Mesquita. E meu pai, eu passei por um colégio que era lá perto do Maracanã, né? Vocês já ouviram falar do Maracanã, o estádio, e era bem distante da minha casa, e eu tinha que pegar o trem. E aí meu pai me levou para me ensinar a andar de trem. Quer dizer, ele teve que me ensinar a andar de trem, porque o trem era perigoso, né, e tal. E foi andando de trem que eu percebi ali, dentro do trem, que eu pertencia àquele lugar e que eu pertencia àquelas pessoas e que eu também pertencia ao Rio de Janeiro. E foi dessa interseção, desse espanto, que nasceu a minha poesia. E aí eu passei a dar valor do lugar de onde eu sou. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, por mais problemas que tenhamos, a gente quase sempre, ou sempre, tem que lembrar do lugar de onde a gente é. Vocês aqui, né, de Porto Velho. Então, nós somos mais parecidos do que diferentes. Tenho certeza disso. E aí tem um outro poema que fala um pouquinho disso. Se chama
2 dedos de prosa e 1 de poesia. O crescer em Mesquita, que foi onde eu nasci, continua quase o mesmo, comparado ao de anos atrás. O jogar bola na rua de terra, o soltar pipa na laje, com os berros maternais de cuidado ao fundo. A vizinhança quase interiorana de algum lugar perdido no mapa. Quase. Os garotos ao som de funk, a brincar suas noróticas coreografias. O namoro substituído pelas modernas formas de pegação. A molecada com sua velocidade internética de raciocínio digital. Mesquita tornando-se o mais novo município do estado do Rio de Janeiro. Novidades. O que não muda é o espanto de alguém, principalmente for algum carioca da gema, nascido no Rio de Janeiro, a ouvir o local da sua nascença ou residência. O quê? Mesquita? Onde? Não muda é a doce e amarga interseção entre o moderno e o conservador, o interior e a cidade, o antigo e o novo. Não muda é a vida ainda marcada de bons dias e boas noites ao passar e passear. Muda é a marca indelével que carregamos ao nascermos em um lugar que carrega consigo a mistura da poeira do atraso com o frescor de uma insípida modernidade. É pensar que tão perto da cidade maravilhosa temos um outro universo de melancolias, esquecimentos, alegrias e lembranças. E lembrar que em qualquer lugar que estejamos, em Londres, Milão, São Paulo, Brasília ou em Natal, aquele som de bom dia, carregado de cheiro de terra molhada, sempre irá ecoar pelos nossos ouvidos. Sempre. Então somos 2 coisas. Uma metamorfose do novo e do antigo, onde atravessamos galáxias distantes e distintas, adentrando no universo urbano para trabalhar e correr, e voltando ao anti-universo do interior para deitar e dormir. E lembrando disso tudo, as noites nunca foram tão gostosas como as noites em casa, as noites com pai, mãe e irmão, as noites mesquitenses. Obrigado. Observação. Você pode substituir e pensar este cenário, poema, pelo seu bairro, pela sua cidade. É só trocar o nome, botar Porto Velho, se vocês quiserem. Agora eu vou distribuir essa poesia para alguém aqui, deixa eu ver. Para o meu amigo aqui. Pronto. Eu comecei a escrever pela internet. Eu criei um blog em 2007 que se chama Palavras sobre Qualquer Coisa. E agora eu vou fazer o contrário do que todo mundo pede para que vocês façam. Desde que eu cheguei aqui no festival, todo mundo pede para que vocês desliguem o celular. Mas agora eu vou pedir que vocês liguem o celular. Entre na internet e clica aí. Palavras sobre qualquer coisa. A internet não é a nossa inimiga. Não tem internet no celular, gente? Chip da Oi, da Claro, da TIM, Pode pesquisar. Palavras sobre qualquer coisa. Esse blog, em 2011, virou um livro que se chama Palavras sobre Qualquer Coisa. E para terminar a minha apresentação aqui, esse texto já faz parte do novo livro, que se chama Incontidos, e ele fala da nossa necessidade ou da nossa busca de sempre termos algum herói ou alguma referência, né? E a gente costuma achar que os heróis são infalíveis, e eles não são, né? Os nossos heróis, eles são falíveis, e quase sempre eles são os nossos pais, os nossos avós, né? E hoje em dia a moda dos super-heróis, né? Dos filmes da Marvel e tal, todo super-herói é falível, todo herói é falível. Mas o herói, essa imagem, ele serve como um parâmetro, né? Algo que você olha para ele e diz, isso me interessa, isso... você capta aquela essência e diz, eu quero isso para mim, apesar dos seus defeitos. E esse poema eu fiz pensando num herói, e aí obviamente eu chamei ele de herói, porque ele me diz coisas que me interessam e que eu acho que são importantes para se pensar numa utopia de um mundo melhor, né? Enfim, e de lutar pelo que se acredita, mesmo que às vezes a gente cometa erros. E eu dedico esse poema para Fernanda Kopanax e para o Jurandir.
O poema se chama Os Olhos de Tchê. Os olhos abertos de Tchê veem um caminho, libertam-se da dor. Esclarece que na estrada escolhida de guerras, sujeiras, cansaço e fome, a fé ainda permanece altiva. Não a fé divinal, mas a fé de que os homens podem escolher a estrada da igualdade. Os olhos abertos de Tchê revelam a convicção da escolha pelo intento de mudança, mesmo tendo a violência como meio. Assistem à tentativa de sobrevivência ainda igualitária do povo cubano, à busca por mais igualdade em sua finda Bolívia, ao esquecimento e afastamento de sua terra portenha, às suas ideologias. Os olhos abertos de Tchê navegam pelo ar, correndo entre motocicletas nas vielas andinas deste continente. Sobrevoam as cidades, os vilarejos e torcem para que seus habitantes tenham a felicidade imaterial ou material que tanto merecem. Estes olhos viajam invisíveis ao lado dos andantes, dos errantes, dos pedintes, dos mendigos, a penetrar-lhes a íris e a indagar. A luta? Estes olhos emudecidos enxergam e quase nunca são vistos. Os olhos abertos de Tchê procuram seus filhos para dizer-lhes: papai ama vocês. Procuram seus algozes para avisar-lhes: sem mágoas, a morte a todos chega. Estes olhos cegam ao observarem que o rosto que eles contém virou produto vendido e vendível. Olhos que ao final lacrimejam, sorriem e pensam: jovens, que sigam as suas escolhas. Os olhos abertos de Tchê se fecham e descansam, mas em seu último piscar me encontram e gritam: tu. Obrigado.